Paraguai, país que ocupa a presidência rotativa do Mercosul, confirmou para o dia 17, já na semana que vem, a assinatura do acordo com a União Europeia. A aprovação do bloco europeu aconteceu hoje, depois de quase 3 décadas de conversas. E depois de oficializado, vai criar a maior zona de livre comércio do mundo. Desta vez, apesar do barulho, a França não conseguiu barrar o acordo. A fiel da balança foi a Itália, que, ao contrário do que afirmava em dezembro, agora decidiu votar sim. Mas não saiu barato para a Comissão Europeia. A presidência do Conselho Europeu antecipou o equivalente a 280 milhões de reais em fundos para os fazendeiros, que continuam protestando e usando o seguinte argumento: nós temos que obedecer todo tipo de regulação e vamos importar carne do outro lado do mundo que não respeita nenhuma das normas daqui. O que fazendeiros como o francês Thomas dizem é questionado pelos exportadores de carne do Brasil e também pela União Europeia. Carne e comida, aliás, foram sempre os maiores entraves para a aprovação de um acordo que estava em negociação havia 26 anos. Começou em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso. Passou pelos 2 primeiros mandatos de Lula, pelos governos Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. A Europa também mudou muito de lá para cá, assim como o cenário mundial, com os Estados Unidos impondo tarifas e pressionando o comércio no mundo todo. O premier alemão, um dos principais defensores, disse que o acordo é um sinal da soberania estratégica e da habilidade da Europa para agir. Enquanto o espanhol Pedro Sánchez alfinetou os norte-americanos, dizendo: no mundo de hoje nem tudo são tarifas, ameaças e más notícias. Para ser aprovado, o acordo precisava dos votos de 55% dos países do bloco, desde que juntos representassem no mínimo 65% da população da União Europeia. Somados, os votos contrários têm menos de 30% dos habitantes do bloco. Só no início da noite, os 27 países do bloco europeu entregaram seus votos por escrito. A confirmação abre caminho para que a assinatura do acordo aconteça a qualquer momento a partir de agora. O resultado da votação desta sexta já permite que algumas tarifas comecem a ser reduzidas de forma gradual e ainda provisória, para que o acordo comece a valer mesmo ainda há vários obstáculos e muitas ameaças, a maior parte delas com sotaque francês. Tanto o presidente Emmanuel Macron quanto políticos da esquerda e da direita francesa prometem continuar tentando barrar o acordo e até recorrer à Corte de Justiça da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia confirmou a viagem ao Paraguai, que está na presidência rotativa do Mercosul, para a assinatura do documento. Ursula von der Leyen classificou a sexta-feira como um dia histórico. Today's Council decision marks a historic day. O barulho vai continuar. Além da França, houve protestos na Grécia, Bélgica e Polônia. Se isso vai ser suficiente para inviabilizar o acordo, os próximos meses dirão. Mas e na prática, como será que esse acordo pode mexer com o nosso bolso? É a pergunta que a gente não quer deixar de ter resposta. Eu vou te contar então, aqui no telão, como os produtos devem ser mais beneficiados. Do lado brasileiro, para a gente começar, a lista de produtos do lado brasileiro que devem entrar mais facilmente na Europa inclui carne bovina, carne de frango, açúcar, etanol, café, frutas, celulose e calçados. Já do lado europeu, produtos que vêm de lá e que podem ficar mais baratos aqui, sem taxas de importação, estão incluídos nessa lista: azeites premium, queijos, embutidos, bebidas alcoólicas, cosméticos, autopeças e aeronaves. Agora, o acordo tem uma história longa, tem um peso gigante. O Brasil, que é a principal economia do Mercosul, deve ser o maior beneficiado com o tratado aprovado hoje. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento classificou o tratado como o maior entre blocos do mundo. No momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo, né? Mostra que é possível construir caminho de comércio com regras, de abertura comercial e de fortalecimento não do isolacionismo, mas do multilateralismo.
O ex-secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, destaca que a assinatura do acordo ganhou impulso com as medidas protecionistas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Até 2 anos atrás, o acordo já estava sendo considerado como um acordo inviável. Foram, de certa forma, as medidas protecionistas dos Estados Unidos que incentivaram não apenas este, mas vários acordos ao longo do mundo. O Mercosul tem buscado mais acordos de comércio justamente para diversificar as exportações e depender menos, tanto do mercado chinês quanto do mercado americano. Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula disse que o acordo foi um dos maiores tratados de livre comércio do mundo e que o texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Nas contas da Agência Brasileira de Promoção de Exportação, a Apex, o fechamento do acordo tem o potencial para ampliar em cerca de 7 bilhões de dólares as exportações brasileiras ao mercado europeu. Estamos falando de uma população de mais de 700 milhões de habitantes e um PIB de perto de 22 trilhões de dólares. Só perde para o dos Estados Unidos, que é de 29, e passa o da China, que são 19 trilhões de dólares. O texto deve ser assinado nos próximos dias, mas para começar a valer precisa passar pelo Congresso brasileiro e também pelos parlamentos dos outros países do Mercosul e da União Europeia. Se o Brasil aprovar o texto ainda no primeiro semestre, o país não precisa esperar os outros. O acordo já pode entrar em vigor por aqui. E a expectativa do governo é que isso aconteça ainda este ano. Para o ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, a competição entre os mercados dos dois blocos tem um vencedor. O consumidor é um grande vencedor, né? Porque você tem um mercado ampliado, a competição é maior, com isso os preços tendem a ser mais competitivos, mais acessíveis, e o produto também é um produto de melhor qualidade, né?